Eu sempre achei fascinante como a história de Adão e Eva parece tão completa, mas ao mesmo tempo deixa tantas perguntas sem resposta. E se houver algo que nunca foi contado? Um capítulo perdido, guardado em segredo, que pode mudar tudo o que acreditamos sobre o Jardim do Éden? Quando eu ouvi sobre fragmentos antigos de um livro que pode revelar o que aconteceu depois que Adão e Eva saíram do Éden, isso me deixou inquieto. Eu fico imaginando, será que essas páginas escondem algo que pode mexer com a nossa fé? Ou até mesmo com a nossa visão sobre o início da humanidade? Se você, assim como eu, gosta de buscar respostas para mistérios que poucos ousam explorar, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Eu sinto que o que vem pela frente é algo que vai mexer com a nossa mente e o nosso coração. Eu sempre ouvi que a história de Adão e Eva era completa por si só, mas quando me deparei com relatos sobre um antigo texto chamado O Livro de Adão e Eva, percebi que talvez a gente só conheça uma parte dessa narrativa. Esse livro, que já foi chamado de A Contradição de Adão e Eva, ou O Conflito de Adão e Eva com Satanás, oferece uma visão completamente diferente sobre o que aconteceu depois que eles foram expulsos do Éden. E para mim, isso é fascinante. O que mais me chamou a atenção foi descobrir que esse texto é muito antigo, provavelmente escrito por volta do 1º século. Ele fala sobre como Adão e Eva enfrentaram as dificuldades fora do Éden, descrevendo suas lutas contra Satanás e até mesmo a dor de serem afastados da presença de Deus. Parece algo tão real e humano, sabe? Dá para sentir o peso dessa separação e a busca desesperada por redenção. O que me deixou mais intrigado foi a conexão que esse livro tem com outros textos bíblicos. Há quem diga que Paulo, em suas cartas, pode ter conhecido essas histórias. Em 2 Coríntios 11:3, ele fala sobre como Satanás enganou Eva com astúcia. Será que ele tinha em mente algo desse tipo? Para mim, isso abre portas para interpretarmos a Bíblia de uma forma mais rica e profunda. Eu acho que o que torna esse livro tão especial é como ele explora as emoções humanas, o arrependimento, o medo e até mesmo a persistência diante da adversidade. Ele não foi incluído na Bíblia, mas isso não tira sua importância. É como se fosse um pedaço perdido da história que continua nos contando algo essencial sobre a nossa fé e humanidade. Eu confesso que, ao mergulhar mais fundo nesse tal livro de Adão e Eva, fiquei impressionado com os detalhes que ele traz. Ele vai além do que a gente encontra em Gênesis, apresentando uma visão muito mais pessoal e emocional da queda da humanidade. O mais interessante é como ele conecta acontecimentos do passado com temas que continuam ressoando até hoje. Por exemplo, algo que me marcou foi a descrição do momento em que Adão e Eva deixam o Éden. O texto fala que, ao pisarem no chão fora do jardim, eles tremem de medo. Tudo era diferente, hostil, sem a beleza e a paz do Éden. Eu fico pensando, será que a gente também não sente isso, em menor escala, quando nos afastamos de Deus? É como se o texto quisesse nos lembrar da sensação de vazio e perda que vem com a desobediência. Outro ponto que me deixou intrigado é como Satanás aparece várias vezes tentando destruir Adão e Eva. Uma vez, ele até lança uma pedra enorme sobre eles, mas Deus intervém. Para mim, essa história simboliza como o mal tenta nos esmagar, mas Deus sempre nos oferece uma saída. É uma mensagem que, mesmo fora da Bíblia, tem um peso espiritual enorme. E aí entra algo curioso. O texto menciona que Adão e Eva precisaram morar em uma caverna chamada Caverna dos Tesouros. Eu achei fascinante como essa caverna representa o contraste entre a glória do Éden e a realidade dura do mundo exterior.
Ela me lembra que, mesmo quando somos forçados a viver situações difíceis, ainda podemos encontrar tesouros espirituais se buscarmos a Deus. Isso me fez refletir sobre como lidamos com as nossas próprias perdas e adversidades. Além disso, o livro também traz uma história chocante sobre Caim e Abel. Ele diz que Caim matou Abel não só por inveja, mas porque estava apaixonado pela própria irmã gêmea e queria se casar com ela, contrariando o desejo dos pais. Eu fiquei perplexo ao ler isso. É uma história que expõe as complexidades das emoções humanas, algo que às vezes passa batido nos textos que conhecemos melhor. Outra coisa que achei incrível foi como o texto conecta o sofrimento de Adão e Eva com a vinda de Cristo. Em um momento, Deus promete que, apesar de tudo, a humanidade teria uma chance de redenção através de um Salvador. Essa conexão entre o passado e o futuro me fez pensar em como Deus nunca nos abandona, mesmo quando estamos enfrentando as consequências dos nossos próprios erros. E sabe o que é ainda mais interessante? Algumas partes do texto foram preservadas em diferentes idiomas, como o grego, o latim e até o etíope. Para mim, isso mostra como essa história ressoou em várias culturas ao longo dos séculos. Não dá para ignorar a influência que ela teve na forma como enxergamos a queda e a redenção. Outro detalhe que mexeu comigo é o papel das tentações. O texto fala que Satanás tentou convencer Adão e Eva de que Deus não era confiável. E eu vejo isso acontecendo até hoje. Quantas vezes somos levados a duvidar do amor de Deus por causa das dificuldades que enfrentamos? É impressionante como esses temas continuam tão atuais. No final das contas, eu acho que o livro de Adão e Eva não é só uma narrativa antiga, mas um convite para refletir sobre a nossa própria jornada espiritual. Ele nos lembra de onde viemos, do preço da desobediência e, mais importante, da esperança que Deus nos dá, mesmo nos momentos mais sombrios. Se tem algo que me fez pensar profundamente enquanto lia sobre o livro de Adão e Eva, foi a maneira como ele retrata a vulnerabilidade humana. Eu sempre imaginei Adão e Eva como figuras quase simbólicas, mas aqui eles aparecem tão humanos quanto eu e você. É impossível não se conectar com a dor deles ao serem expulsos do Éden, lidando com um mundo que parecia completamente estranho e implacável. Para mim, isso trouxe uma nova perspectiva sobre a luta diária que todos enfrentamos. O momento mais impactante, na minha opinião, é quando Deus não permite que Adão lave o corpo no rio próximo ao jardim. Isso me fez refletir sobre como Deus queria que ele carregasse consigo a lembrança do pecado, não como um castigo sem sentido, mas como um lembrete da importância da obediência e da comunhão com o Criador. Parece duro, mas ao mesmo tempo é um gesto que mostra o quanto Deus se importa com a transformação genuína do coração humano. Outro ponto forte foi a constante tentativa de Satanás de enganar Adão e Eva. Ele chega ao ponto de se disfarçar para convencê-los de que Deus não era confiável. É uma história que, para mim, ecoa na nossa vida cotidiana. Quantas vezes somos cercados por vozes que tentam nos afastar da verdade, da fé e da confiança em Deus? No final, o que fica é uma mensagem de esperança. Mesmo em meio às dores e dificuldades, Adão e Eva recebem o cuidado divino, uma promessa de redenção. Isso me faz acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus nunca deixa de nos guiar para algo maior e melhor. Eu fico pensando em como essa história nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Adão e Eva enfrentaram desafios gigantescos, mas o que realmente mudou tudo foi a busca por redenção
e a confiança em Deus, mesmo após os erros. Eu vejo nisso um reflexo da nossa própria caminhada. Erramos, nos afastamos, mas Deus nunca desiste de nós. O que mais me toca é como essa narrativa nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, existe espaço para a esperança. Adão e Eva não foram abandonados. Pelo contrário, foram guiados a se reconectar com o Criador. Essa é uma mensagem que carrego comigo. Sempre há um caminho de volta, desde que a gente confie e permaneça firme na fé. Agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima.